Muito bem, boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro diário da equipe Trader, Escola de Traders. Todos os dias 5h30 a gente está aqui presente para estudar os papéis, principais papéis aí que estão tanto em momentos de operações, né, que a gente já está posicionados, papéis que porventura tiveram seus gatilhos, gatilhos acionados, né? O que são os gatilhos? Quando o papel deu entrada. Então a gente tem 3 possíveis cenários aí nos nossos estudos, ou papéis que a gente está posicionado, que a gente vai acompanhar, papéis que estão possíveis momentos de compra ou venda, lembrando que a gente não fica somente comprando ativo, a gente como a gente tem uma visão de trader, a gente entra vendido nos ativos, tá? Nós sempre entramos de acordo com o que o ativo está mandando a gente fazer. Tá? E papéis que também saíram da atual posição. Se a gente estava vendido, de repente chegou no objetivo, nós vamos lá e vamos lá comprar. Né? Quando a gente está vendido e ele caiu, chega no nosso objetivo, nós vamos comprar o ativo para sair da posição. Ou se de repente der stop, a gente vai startar a operação com prejuízo. Ou se a gente está comprado, a gente vai sair com lucro ou prejuízo. Ok? Todos os dias 5h30, só você entrar aqui no site da equipe Trader e entrar depois na nossa sala virtual, que é onde vocês estão acompanhando agora. Só dando o último recado, mais tarde, às 8 horas, vocês vão receber em seu e-mail o link de acesso a esse curso, Técnicas de Swing Trade. Tá? Dia 10 de dezembro, hoje, Técnicas de Swing Trade, vai começar às 8 horas, tá? Então, todos os clientes da corretora Rico assessorados pela HR, automaticamente vão receber esse link no seu e-mail. Lá pelas 7h30, mais ou menos, 7h20, acho que 7 horas, vocês já recebem esse link de acesso. Tá ok? Bom, pessoal, aqui o HB da nossa corretora. Eu quero começar falando de um assunto que eu tinha dito ontem, explicar um pouco melhor aqui sobre o aumento, deixa eu deixar aqui, ó, o aumento da taxa de aluguel. Até teve um cliente que perguntou por e-mail se tinha como explicar por que aumenta as taxas de aluguéis em ações que estão, tá, aumento da taxa de aluguel em ações que estão para distribuir juros sobre capital próprio. Lembrando, ele até perguntou por que acontece isso quando distribui juros sobre capital próprio e dividendos. Na verdade, não acontece na questão do dividendo, só quando tem distribuição de juros sobre capital próprio. Se eu falei ontem dividendos, se eu falei que há aumento de taxa de aluguel quando há uma distribuição de dividendos, se eu falei ontem, eu falei errado. Na verdade, é só sobre juros sobre capital próprio. Por que há esse aumento? O juros sobre capital próprio, ele tem que pagar imposto de renda. Tá? Ele tem que pagar imposto de renda de 15% quando você recebe. Imposto de renda de 15%. Já o dividendos já vem descontado. Dividendos, IR é 0%. Quando você recebe, ele já vem descontado do imposto de renda, no caso do dividendos. E juros sobre capital próprio, não. O que são os dois? São lucros que a empresa distribui para os acionistas, para as pessoas que estão compradas na ação, e é uma forma aí de remunerar o acionista. Então você tem uma forma de ganhar na bolsa que é ganhar os proventos, não é somente na alta da ação. Para quem faz carteira de longo prazo, você tem várias formas de ganhar com a alta da ação, né, que é a forma que a gente mais busca, comprar uma ação e vendê-la mais caro. Os proventos, que são juros sobre capital próprio, dividendos, bonificações também, quando você recebe em sua conta. Então, é outra forma de você ganhar. Outra forma excelente é a venda coberta de opções, que está bem explicado no nosso curso sobre o mercado de opções, que eu gosto de fazer muito esse tipo de operação, que dá excelentes taxas de retornos também com ótimas proteções. Quem se inscreveu como eu falei ontem, manda e-mail para o flima@rico.com.vc se você quiser receber operações sugeridas com opções.
Hoje mesmo ele mandou algumas taxas de operações com opções de financiamento, que é a venda coberta. Então, se você não recebe ainda, manda e-mail para o F. Lima falando o seu código de cliente e falando que é cliente da Rico assessorado pela HR, que ele vai indicar, vai colocar você no grupo para receber essas sugestões de operações. Voltando lá, então outra forma de você ganhar um extra é fazendo o aluguel da ação. O que é o aluguel? Tá aqui, ó, mercado aluguel. Em resumo, você, comprador, recebe uma taxa. Recebe de quem? Do vendedor, que é a pessoa que está vendida e aluga o ativo, toma, tá? Ela é tomadora, para poder passar vendido de um dia para o outro. Não necessariamente você precisa entrar vendido na ação para tomar esse ativo. É que a gente sempre fala, se você quer passar vendido um dia para o outro, você faz o aluguel dessa ação. Você faz como tomador, tá? Não como doador. O doador é a pessoa que está comprada no ativo e oferece para empréstimo para ganhar uma taxa extra. Então vamos pôr aqui, ó, CEMIG 3. Nenhuma oferta, não tem nenhuma disponível lá no BTC. Vamos ver CEMIG 4, se a gente encontra. CEMIG 4. Não, também não tem. Vamos pôr um aqui, então, Petri 4, só para vocês verem. Será que não está funcionando agora? Deixa eu ver. Talvez esteja fora do ar devido ao fechamento. Não está pegando agora aqui. Não tá funcionando, as taxas aqui não estão sendo mostradas. Mas enfim, vamos voltar lá. Por que aumenta a taxa de aluguel para quem é doador? Porque os fundos de investimentos, então prestem atenção porque pode ser um pouquinho complicado. Ó, o Antônio está lembrando que o BTC está fora do ar hoje. Agora você me falou, eu lembrei que eu recebi um e-mail da Bovespa informando sobre isso. Mas vamos lá, em resumo, os fundos de investimentos, eles têm isenção de imposto de renda, tá? Eles não precisam pagar imposto de renda sobre esse juro sobre capital próprio. Então, eles têm isenção de IR no juro sobre capital próprio. O que eles fazem? Eles tomam emprestado, lá no BTC, eles tomam emprestado do doador, tá? E o que faz? Eles tomando emprestado, eles vão receber esse juro sobre capital próprio de forma bruta, tá? Então vamos lá, vamos escrever aqui, o fundo é isento de IR, ó. Presta atenção que isso daqui é complicado um pouquinho. Então ele vai receber, então, ele recebe o JCP, né, o juros sobre capital próprio, bruto. E o que ele faz? Como ele tem que repassar para o doador, que no caso seria o cliente, o que ele faz? Ele vai retira o valor do imposto de renda, que é aquele 15%, e repassa o juros sobre capital próprio, JCP, para o doador, que é você, no caso, que nem eu falei, ó, quem tem as ações tá comprado no CEMIG 3 ou CEMIG 4, manda e-mail para mim que a gente faz uma operação de doação de ação por 2 dias que vai dar 20%, sem risco, tá? E aí ele repassa para o doador, que é a pessoa física, líquido. Então ele vai descontar e vai repassar, ele vai descontar, né? Na verdade ele vai ficar com esse imposto de renda, ele vai repassar líquido para o investidor pessoa física e ele vai ficar com esse imposto de renda, descontando o IR. Descontando o IR, entenderam? Então o que quer dizer? Ou seja, ele ganha o IR, a pessoa física ganha o JCP, normal, que é de direito, mais uma excelente taxa de aluguel. Sem risco, continua ganhando a alta da ação, caso ela venha ocorrer, e o juros sobre capital próprio. Da mesma forma, você doa essa ação no caso o fundo, por isso que lembra que eu falei, você não vai conseguir consultar a taxa de aluguel no HB, porque a nossa corretora consegue fazer pela mesa de uma forma exclusiva isso. A gente consegue alguns benefícios com os fundos de investimentos, contatos, né? Vamos dizer assim, network ali com os fundos de investimentos. Por isso que a gente consegue somente pela mesa. Se vocês tentarem no HB, ontem, né? Se vocês tentassem ontem pelo HB, vocês iam ver que a taxa estava lá em 1%, 1,5%, que é totalmente diferente da que que eu havia dito, que era de 20%. Tá ok? Então deu para entender? Esse aqui é um resuminho aí. Alguém ficou com alguma dúvida? Quer esclarecer sobre isso?
sobre essa questão. Então, por isso, os fundos têm interesse em tomar os ativos e, por conta disso, as taxas de BTC ficam bem altas. Quem havia perguntado no e-mail para mim, pedido para esclarecer melhor no encontro diário, me responda aí se ficou alguma dúvida. Então, são os fundos de investimentos que conseguem ter essa isenção. Eles estão isentos do juros sobre capital próprio. E aí eles acabam tendo um benefício. Eles pagam a taxa de aluguel para o doador, mas eles ganham muito mais nessa diferença, porque o imposto de renda fica para eles, tá? Eles vão repassar líquido para o investidor pessoa física, né, 3 dias depois do contrato de aluguel ser liquidado, ele repassa para o investidor e fica com esse imposto de renda para ele, tá? Para o fundo de investimentos. Ok, pessoal? Então é isso o recado de hoje. Não esqueça do curso de hoje à noite, tá? Para todos os clientes cadastrados na HR Investimento, na Rico, assessorados pela HR Investimentos, já estão automaticamente inscritos. Não esqueçam de indicar HR, caso você vá abrir uma conta na Rico, não esqueça de indicar HR Investimentos. É só entrar aqui no site hrinvestimentos.com, clicar no menu Abra Sua Conta e seguir todo o roteiro. Você pode entrar em contato com a gente aqui no atendimento online, tem um botãozinho, você fala direto com a gente. Grande abraço, até mais tarde. Beleza, pessoal, uma boa tarde a todos vocês. Quem está falando aqui é o Carlos Henrique, trabalho aqui no departamento comercial da Equipe Trader, né, pessoal? E antes do Matheus começar, já vai começar, jogo rápido aqui com vocês. Bom, para quem ainda está iniciando aí seus estudos do mercado, ainda não tem um conhecimento aprofundado, está precisando de uma técnica, de um método, isso é muito importante, não é verdade? Eu sempre comento aqui com o pessoal que é como se fosse uma profissão, né? Tradear é uma profissão. E que profissão hoje a gente exerce sem conhecimento? Praticamente nenhuma, né? E se exercer, a gente não vai ter um bom resultado. Então, nosso objetivo aqui como escola é esse, né? Te capacitar a operar sem depender de ninguém, né? Você realmente ser um profissional, você conseguir andar com as próprias pernas dentro do mercado. E basicamente hoje a gente trabalha com o nosso material em DVD, tá? Vale lembrar que aqui na Equipe Trader, mais do que o material em si, você tem um acompanhamento. Então tem o 0800. A partir do momento que você adquire o material com a gente, você pode estar ligando no 0800, fazendo perguntas, mesmo durante as operações. Liga aqui, Carlos, eu estou no meio de uma operação, tem como dar um auxílio? A gente abre o gráfico com você e o que é bacana comentar é que para aluno isso não tem um custo mensal, é só o custo do material. A partir do momento que você adquirir o material, você passa a contar com essa assessoria sem custo nenhum. Ah, ok, Carlos, mas quanto tempo eu tenho essa assessoria? Enquanto você precisar, tá ok? Então, enquanto você precisar da gente, a gente fica à sua disposição para te dar toda a assessoria necessária, tá bom? Então, bom, basicamente aqui são 3 DVDs, aliás, 3 kits que nós temos aqui. O primeiro kit, né, é o kit de análise fundamentalista pelo professor Júnior, tá? Foge um pouquinho do nosso objetivo aqui do encontro. Análise fundamentalista é uma outra análise, né, para quem tem interesse, é uma análise mais a longo prazo, né, para quem está querendo aí investir no longo prazo, está pensando aí de repente se tornar realmente um investidor, né, aquele que veste a camisa da empresa. Agora, o material que a gente costuma trabalhar aqui, que é o material onde a gente vai citar o que você vê nos encontros nossos aqui, que é a análise técnica, são esses dois. O primeiro aqui é o nosso maior material, kit completo, são 3 mercados, tá bom, pessoal? Então aqui você aprende tudo sobre ações, tudo sobre opções e tudo sobre mini contrato. Ah, Carlos, eu estou iniciando, eu quero uma coisinha um pouco menor, eu quero trabalhar com ações. Então a gente tem um kit separadinho aqui para quem quer lidar com ações. Bom, mas o que a gente está fazendo de especial aqui? Um preço bacana nos 3 materiais, tá? Uma coisa diferenciada. Eu não vou citar aqui valores, mas se você tiver interessado, vou deixar um e-mail aqui para você entrar em contato, tá bom? Os valores são bem melhores do que os praticados no site, tá ok? Então vou deixar um e-mail para vocês, se interessando é só entrar em contato com a gente que a gente pode conversar. De preferência, tá? Mandando e-mail, manda também o telefone, fica mais fácil da gente explicar, fica mais fácil da gente poder negociar, tá ok? Então aqui, ó, atendimento@equipetrader.com.br. É só mandar, Carlos, estou interessado no material, como é que a gente faz aí, quais são os preços que estão sendo praticados, tá? Vou aumentar aqui só um pouquinho para vocês poderem enxergarem melhor aqui o nosso e-mail, tá? Então aqui, ó, tá mais simples, né? Deu um zoom aqui, atendimento@equipetrader.com.br. Ok, vamos começar então com o Matheus. Um grande abraço a todos vocês, vamos iniciar o nosso encontro. Até mais.
Valeu, Carlos. Muito obrigado pela participação. Seja muito bem-vindo. Sempre que precisar, vem aqui dar o recado pra gente. Só um segundinho, gente. Deixa eu só ajustar o computador do Pedro aqui. Beleza, gente. Estão me escutando? Estão vendo minha tela agora, né? Perfeitamente. E vamos dar continuidade aí. Tava colocando só o Pedro aqui. O Pedro que está no menu Questions. Para você que está assistindo no YouTube, a aula gravada, você não consegue participar assim como aqueles que estão assistindo ao vivo, né? Então, se você quiser vir participar ao vivo com a gente, você é muito bem-vindo. É bacana tê-los conosco, né? Porque vocês podem ir perguntando, podem fazer os devidos comentários. Então, entre em nosso site, cadastre-se e aí vocês podem participar conosco, tá bom? Todos os dias, às 17h30, ao vivo, tá? Horário de Brasília. Aqui em Londrina, onde nós estamos, tem horário de verão, né? Então é importante falar que é horário de Brasília, para que vocês não cheguem atrasados na aula. Bom, gente, deixa eu só dar uma passada aqui no menu Questions, ver o que vocês estão falando com a gente. Beleza. Beleza, vamos lá. Estão falando pra mim que tem microfone aberto. É hora do Pedro, já fechei. Beleza? Tá fechadinho agora. Agora acho que o som tá até melhor pra vocês, né? Beleza, gente. Boa tarde, então, Nicolau. Boa tarde, Ronaldo, Cícero, Sérgio. O Albino aqui, que tá todos os dias com a gente. Vinícius, Luiz, Marcelo. Pessoal, Emiliano. Pedro. Pedro também tá sempre com a gente aqui. Pedro de Paula. Beleza, gente. Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro diário. Ok, vamos dar continuidade. O Pedro vai me passando os papéis que vocês vão passando pra gente e a gente vai estudando aqui. E antes, deixa eu só fazer uma observação. A internet é incrível, né? Eu amo essa ferramenta aqui chamada internet, eu gosto muito, né? O Everton mandou um comentário aqui: eu tô fora do país. E olha só que legal, tá lá fora do país, a gente tá aqui na nossa cidade, vocês ainda de vocês, cada um na sua casa, no seu trabalho, não sei onde vocês estão. Talvez em trânsito, né, de um lugar para o outro, e podem participar do encontro diário, podem assistir uma aula, não só isso, né, podem saber, conhecer sobre vários assuntos. Isso é muito legal, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, gente. E dá também, claro, né, como não falar, dá pra gente operar na Bolsa de Valores pela nossa casa, né? Já não tem mais aquela loucura que tinha no pregão Viva Voz, aquela gritaria, aqueles sinais que parece que é loucura, que, né, que era desorganizado, mas não era não. A organização era bem grande lá e todo mundo se entendia, né? Os que trabalhavam lá se entendiam. Mas hoje a gente consegue, através do home broker, né? A gente consegue fazer tudo da nossa casa, isso é muito legal, reduziu o custo, né? Ou seja, democratizou muito a bolsa, né? Muito mais do que era antes, né? Tinha aquele mito, pô, só quem tem dinheiro pode operar na bolsa, só quem é rico, coisa e tal, porque os custos realmente eram muito maiores. Hoje já diminuiu bastante e a tendência é ficar cada vez melhor, né? Então isso tudo graças à internet. Mas depois dessa filosofada toda, vamos dar uma olhadinha no gráfico do Ibovespa, né? Que é para isso que a gente está aqui. Vamos estudar então. O Ibovespa hoje caindo um pouquinho, mas fez uma nova máxima, não fez nova mínima, e eu continuo dizendo a mesma coisa que eu vinha dizendo nos outros dias, né? Gente, pra mim, por enquanto, até que prove ao contrário, é um movimento de repique normal que acontece dentro de uma tendência de baixa. Ou seja, tendência de baixa tem movimento de volta até as médias móveis. Movimento de baixa tem movimento de repique até as médias móveis. Para mim, o que está acontecendo é exatamente isso daqui, ó, é um repique até as médias móveis. E por que, Matheus, até que se prove ao contrário? Porque o índice vem em tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. O que é provar ao contrário? Vem, toca aqui, mas na hora que for cair para fazer um novo fundo, não faça o novo fundo. Não faça, não rompa o fundo anterior, fazendo aí sim um pivô de alta. E aí assumindo tendência de alta. Isso daqui é o índice provando para mim o contrário, né? Ou seja, estou saindo da tendência de baixa e estou assumindo tendência de alta. Ok? Gráfico semanal do Ibovespa, hoje me fizeram uma pergunta, na verdade afirmaram para mim, né? De certa forma foi uma afirmação bem interessante. Né? A gente vinha falando, ó, o gráfico semanal está em tendência de baixa, né? E agora o papel deu uma venda aqui, deu sinal de que vinha testar o fundo deixado lá nos 44, 45 mil pontos. Aí a pessoa me pergunta assim, Matheus, o Ibovespa precisa necessariamente chegar lá nos 45 mil pontos
para testar o fundo e fazer o pivô de alta depois de romper o topo aqui. Ou o índice pode voltar a subir antes de chegar lá embaixo. Gente, a gente não sabe. Quem dera se a bolsa fosse tão exata assim, né? Ah, tem que chegar aqui, beleza. E aí tá tudo certo. Não é, na verdade a bolsa não é tão exata assim, né? Então assim, pode ser que a partir daqui o papel pode começar a subir e vai fazer um pivô de alta normal. Vai ser um pivô de alta aqui, ó. Entendeu? Ou o papel pode chegar lá embaixo? Pode também, seria um pivô de alta aqui, ó. Isso aqui também é pivô de alta. E por aí vai, né? Qualquer uma dessa região aqui que o papel... A única coisa que não pode acontecer é o quê? O papel romper os 45 mil pontos. Mas deixando de cair nessas regiões aqui, ó, vai ser tudo pivô de alta. Ok? E no gráfico... Mas antes de acontecer esse pivô de alta no semanal, o gráfico diário vai entrar em tendência de alta. Então, vai acontecer esse movimentinho menor aqui no diário, vai entrar em tendência de alta. E todo o movimento assim vai formando aquele pivô de alta lá no gráfico semanal. Um dos assuntos que vão ser tratados no dia 12, no curso 2 aqui, no segundo curso, que é tempos gráficos e junção de tempos gráficos, aliás. Tá? A gente vai tratar sobre este assunto. Então não deixe de conferir. Hoje, aliás, a partir das 19h30, logo após o encontro aí, né? Um pouco depois, às 19h30 vai ser enviado o link de acesso, tá? Então, se você não recebeu o link, entre em contato com a gente. Na verdade, entre em contato através do chat online aqui, ó. A gente vai estar aqui disponível para atender vocês e sanar as dúvidas de vocês quanto ao curso. Mas o link vai ser enviado apenas depois das 19h30, ok? Voltando para o gráfico aqui, vamos para os papéis de posição. Papéis que nós temos em carteira, né? Ou que deu algum sinal de alta ou queda pelo nosso método. Nós chamamos aqui de papéis de posição. Gente, Croton continua lá, o stop abaixo dos 35,50, né? Alguns preferem deixar abaixo de 36, abaixo de 35,50 ou até abaixo de R$35. Matheus, o que muda de ontem para hoje? Não muda nada, tá, gente? Eu não vou perder muito tempo aqui não, porque não muda nada, realmente não muda nada. O stop continua no mesmo lugar, a gente ainda não tem nenhum outro sinal para mudar o stop de posição e por aí vai. Será muito legal se o papel, deixa eu trocar de canetinha aqui, mas se o papel romper esse topo aqui, ó. Já eu vejo o valor para vocês, mas é por volta de 39,60 ali. Mas será muito legal se romper isso aqui. Por quê? Porque daí continua fazendo topo ascendente, né? Então vamos torcer para que rompa isso daí. Pra gente que está comprado é excelente. E para quem está de fora depende desse rompimento para poder comprar depois que o papel voltar nas médias móveis. Tá? O valor ali tem que romper os 39,60, 39,70. É isso mesmo. Só um segundinho. Beleza, gente. Vamos lá. Valide também está no nossos papéis de posição. E olha lá, hoje fazendo mais uma queda forte, né? Hoje o papel caiu bastante, caiu forte, tá? E aí, para quem deixou o stop em 33,99, já sai da operação hoje. Para quem deixou o stop em 33,99, tá? Então, operação encerrada em VLD3 hoje. Tá bom? Lembrando que a compra foi dada aqui embaixo, né? O stop já estava aqui em cima, ou seja, nós tivemos todo esse lucro na operação. Tá? VLD3, então, uma operação que a gente vinha conversando que estava confortável, né? Por quê? Porque nós saímos com 4,50 de lucro. É o ideal? Não. O ideal era que a gente tivesse ganhado 3 vezes mais do que a gente tinha arriscado. Ou seja, a gente arriscou tudo isso daqui. O ideal é que a gente tivesse ganhado 3 vezes mais. Não foi o que aconteceu. Apesar de ter ganhado 4,50 por papel nessa operação, o que é um bom valor, mas não é uma operação que entra no caderninho de operações. Até entra num caderninho, não entra na verdade, né? A gente saiu com lucro, mas não é uma operação que deu lá os 3-1, tá bom? Queria que vocês entendessem isso, né? Quando a gente acerta, a gente fala, mas quando também não dá certo, não chegou no objetivo,
a gente fala também. Chegou até a beliscar ali, faltou um pouquinho, né? Mas não chegou lá nos 37,44, que daria exatamente os 3 vezes este prejuízo aqui, né? Esse possível prejuízo. Isso aqui não aconteceu, né? Nós saímos, na verdade, com um lucro aqui, ó. Essa diferença aqui são os 4,50 da operação. Tá? Então, embora tenha saído com lucro, não chegou no objetivo. Foi bom, claro, ganhamos 4,50 por papel. Mas não foi o ideal, que eram os 3-1, que garante pra gente lucro no longo prazo. Tá bom? E outro papel também que está em posição, né, entrou essa semana, na verdade, é PSSA3. Beleza. PSSA3. Bom, gente, PSSA3 hoje fez uma nova máxima novamente, o que é bom, tá? Fez uma nova máxima, não fez nova mínima, né? E fechando ali com uma pequena alta, né, de 0,69%. Beleza, gente. Tá aí, não tem o que fazer. O stop, para quem entrou, o stop aqui embaixo, né, abaixo de 28,20, 28,19 o stop. E não tem o que fazer, é continuar com o papel, continuar com o stop posicionado e o objetivo aqui no topo anterior. Torcer para que o papel suba aí mais amanhã né, amanhã e quinta talvez, ou amanhã que o papel já vá lá, já chegue no stop no stop de lucro, né, stop gain, e dando objetivo para que a gente possa realizar lucro. Vamos torcer para que essa operação ocorra rápido aqui. Tá bom? Muito legal. Tô torcendo para que dê certo, para que vocês, para quem entrou na operação aí, saia no lucro. Né, a operação que foi sugerida aí pelos nossos alunos e tal, a gente estudou aqui no encontro diário. Papéis no radar. No radar hoje eu trouxe um papel só, BBSE3. Tá? Lembrando que PSSE3 estava no radar, pulou para papel de posição e aí eu deixei PSSE3, BBSE3 nos papéis do radar para que a gente estudasse hoje. Seguinte, BBSE3 deu sinal de maiores altas, deu sinal de que vem testar o topo anterior, tá? Eu falei que não entraria porque não tem relações com o ganho, o Ibovespa não está ajudando tanto, né? O Ibovespa está lá em tendência de baixa, mas o papel aqui, ele deu sinal de maiores altas. Se alguém entrou, não sei se alguém entrou, mas se alguém entrou, stop abaixo da mínima do movimento, já eu passo o valorzinho certinho. E o objetivo aqui em cima, tá? Não tem o que fazer. Agora é só ir acompanhando. Então, a partir de amanhã, a gente pode ver se a gente deixa nos papéis de posição. Eu acho que não, porque não tinha relações com o ganho. É complicado ficar deixando ali. E aí confunde o pessoal. Mas a gente pode continuar deixando nos papéis de radar só pra gente ir acompanhando, pra vocês irem vendo. Ok? Mas aí não tem nada. O stop abaixo de... Deixa eu ver se essa mínima foi menor. 24,01 e a mínima do dia 5 foi... 24. O stop independente da mínima que você for usar ali vai dar em 23,99. O stop em BBSE3. Tá legal? E agora é só observar a posição para ver o que está acontecendo. Papéis solicitados: Suzano, SUSB 5. E me pediram para venda Suzano, tá? Eu sei porque me mandaram por e-mail. Esse papel foi o que anotei. Matheus, ei, dá para pensar em fazer alguma venda em Suzano? Gente, pra mim complicado, por quê? Porque não tem relações com o ganho, né? Quase certeza que não tem. Na verdade eu não coloquei a ferramenta aqui. Deixa eu colocar e vai ficar mais fácil de ver. Deixa eu só tirar essa ferramenta antiga que tá aqui. Pra quem não sabe utilizar essa ferramenta, vou ensinar pra vocês, quer ver? Essa ferramenta aqui é disponibilizada no gráfico da Rico, tá? Então, se você não tem o gráfico da Rico, você não vai conseguir usar essa ferramenta. Se você tem, você consegue, tá? Eu só não sei se ela vai estar aqui no cantinho, ó. Geralmente já fica aqui por padrão. No default ela já está aqui. Mas se não tiver, pode me mandar e-mail lá se você não achar aqui, eu te explico onde você pega ela. Mas aí você vai clicar nesse ícone aqui, ó, da relação risco-ganho. Cliquei aqui. E aí você vai precisar clicar no valor onde seria a entrada. No caso aqui embaixo, ó, vou clicar aqui. E você vai vai arrastar até onde seria o seu stop, ó, independente se é de alto ou de baixo. E aí ele já vai projetar para você 3 vezes o valor do stop, tá vendo? Aí depois
4 vezes o valor do stop e depois 5 vezes o valor do stop, tá bom? Isso aqui não é nenhuma ferramenta, isso aqui não serve para fazer análise técnica, análise gráfica, nada disso. É só para marcação. Em vez de você calcular isso na mão, você no Excel, onde você quiser, você usa essa ferramentinha para ficar mais simples, tá? E aí o que é importantíssimo dela, que eu gosto sempre de falar quando alguém me pergunta sobre como usar, são esses 3 pontos aqui. Na verdade, esses 2 aqui, né? Ponto de entrada e o ponto de saída com prejuízo, e depois tem um terceiro ponto que é o stop gain aqui, né, que é o ponto de saída com lucro, que também é importante, tá? Que é estratégico. Aqui que você vai decidir se tem relação com o ganho ou não, tá? Mas gente, isso aqui, ó, o ponto de entrada e o ponto de saída é o que você precisa saber para operar no mercado de ação. Além do manejo de risco, além de outras coisas, você precisa saber onde que eu compro e onde que eu vendo, quando eu compro, quando eu vendo. E isso aí, olha só, não querendo vender o peixe, mas já fazendo, esse material aqui vai te ajudar. Tá? Se você for operar só ações, esse material aqui vai te ajudar para isso. Ó. Depois tem opções, mini contratos, que aí você vai encontrar nesse material também, num preço bem mais acessível do que se você fosse comprar tudo junto. Tá? E se entrar em contato com a gente, você consegue um preço mais acessível ainda. Mas por que eu estou falando isso? Porque sem isso aqui você não consegue operar. Você precisa saber quando que você vai comprar, quando que você vai vender, como você vai fazer. Né? A Equipe Trader está aí para isso. Né? A gente acredita que essa educação financeira ajuda pessoas a se tornarem mais prósperas, né? Dentro do mercado. Uzi Minas também está na nossa lista, é o próximo papel que eu vou estudar aqui com vocês. Está na tela. Gente, Uzi Minas, beleza, tá tranquilo, o papel tá muito bem, tá subindo, mas ó, tá numa região onde o papel pode sentir resistência. Por quê? Porque já mostrou isso pra gente no passado. No gráfico diário, olhando somente o gráfico diário igual eu tô passando aqui, ó. Deixa eu até arrastar pra frente aqui pra ficar mais fácil de perceber o que eu tô falando, ó. No gráfico diário, se você olhar isso aqui, ó, as últimas semanas aí, na verdade desde julho, ó. Aqui embaixo a marcação, desde julho. Julho, agosto, setembro, outubro e tal, beleza. O papel vem clara tendência de alta, ó. Pô, mas o papel tá lindo. Realmente, até aqui veio muito bem. Só que aí você coloca no gráfico semanal e você percebe que o papel tá dentro de uma consolidação. Ou seja, tem uma resistência que vem ganhando, né? Os ursos estão aqui, ó. Vamos dizer que isso aqui é uma fronteira. E os ursos estão aqui nessa fronteira. E aí toda vez que os touros mandam, né? Por que eu tô falando urso e touro? Só vou dar um parecer rapidinho aí para quem tá chegando. O touro, ele chifra para cima, o ataque dele é para cima. Né? Então ele lança o preço para cima. E o urso, ele ataca para baixo, ele dá uma patada, né? De cima para baixo, mandando o preço para baixo. Isso aqui, ele representa, no mercado de ações, representa o touro e o urso, representa a força compradora e a força vendedora. Força compradora manda o preço para cima, é o touro, e a força vendedora manda o preço para baixo, é o urso, tá? Por isso que eu tô falando. Então imagina com a gente uma fronteira aqui, e nessa fronteira tem os ursos, né? Força vendedora. Toda vez que chega aqui, ó, a força vendedora bate no papel, o papel sofre com isso e o papel volta a cair. Já aconteceu aqui, ó, pelo menos 5 vezes, olhando pelo gráfico semanal. O papel sobe, chega nessa região, volta a cair. O papel sobe, chega nessa região, volta a cair. O papel sobe, chega ali, volta a cair e por aí vai. Né? Eu já expliquei isso aqui, mas quero mostrar de novo porque me pediram novamente. Então assim, gente, para Uzi Minas, o que eu quero ver em Uzi Minas? Que o papel saia desses 13,50, ou seja, que o papel rompa isso daqui, volte para as médias móveis para a gente poder pensar em compra depois do pullback. Gráfico diário é a mesma coisa. Agora comprar pelo gráfico diário não dá mesmo porque o papel já está afastado de média móvel. E já fez um movimento de alta. Aí a gente compra fundo, depois do movimento de alta não pode ter fundo, só pode ter topo. E a gente não compra topo, a gente quer comprar aqui, ó, quer comprar o fundo, né? Então por isso que a gente aqui já é um motivo pelo qual a gente não compra. Mas mesmo assim, se o papel voltar a cair, sentir resistência, suporte nas médias móveis, se tiver uma excelente relação com o ganho, se o Bovespa estiver ajudando, a gente pode até pensar em comprar. Mas eu gostaria de ver o papel rompendo de fato os 13,50 e depois que voltar na média móvel,
eu sentiria mais tranquilidade para comprar. Seria um sinal a mais do mercado para mim, que estou estudando o gráfico, né? Que estou lendo o que o gráfico está falando pra gente. Tá? E aí o Pedro falou pra mim, mas nesse rompimento aí o papel pode disparar e subir realmente, porque tá rompendo uma resistência importante, ou voltar a cair, né? Como já fez as outras vezes. Realmente, gente. Só que uma compra aqui, mesmo nesse rompimento, eu acho complicado porque meu stop teria que ficar abaixo de média móvel. Olha o tamanho do meu risco, né? Meu risco acaba sendo muito grande. E aí por isso que eu não penso em fazer essa compra e espero o pullback. Beleza, outro papel aqui, ESTC3. Faz tempo que eu não olho para esse papel, hein? Estácio, né? Da mesmo setor de Croton, mesmo setor de Anhanguera que a gente ficou olhando. ESTC3. Gente, beleza, depois do rompimento o papel foi embora, a gente viu, tanto é que tá marcado aqui, né? E eu lembro do Osney falando exatamente isso. Falou assim, gente, entre Croton, entre Anhanguera e entre Estácio, eu prefiro o Croton, porque tem uma relação risco-ganho melhor e tal, né? O stop ficaria muito longo, né? A gente arriscaria tudo isso daqui, ó. Ainda não teria chegado ao nosso objetivo, né? No rompimento ali, porque a gente precisaria ter ganhado 3 para 1, então não sei mais ou menos até onde ia, mas ainda não teria chegado e por aí vai. Mas, gente, agora é esperar voltar para a média móvel. Voltando para a média móvel e dando sinal, a gente pode pensar em compra. Tá bom? Mas por enquanto a gente fica de fora de Estácio. Tá? Comprar agora é complicado. Comprar agora afastado da média móvel é a mesma explicação que eu dei para a Uzi Minas. Mas, pô, o papel tá muito bonito, rompeu essa resistência. Rompeu essa resistência aqui, ó, e foi embora. Né? Isso aí é excelente. É gostoso de ver isso daí. Mas a gente tem que esperar depois um pullback na média móvel. Outro papel aqui, que vocês pediram para o Pedro, é Bisa. Bisa, gente, tá no nosso radar, na verdade tá no meu radar, Bisa 3. Tá, eu tô olhando, olhei também junto com o RZID. Mas assim, tá afastado de média móvel, do mesmo jeito que a gente não compra. Não tá aqui para comprar topo, ou seja, depois de um movimento de alta e afastado de média móvel a gente não compra. Vou colocar aqui de compra. Depois de um movimento de baixa, afastado de média móvel, a gente também não vende. E aqui é para uma operação de venda. Por quê? Porque o Bisa 3 está em tendência de baixa. Tá? Então por isso que eu não penso em fazer nada no momento, por isso que só está no meu radar. Tá? Mas olha lá, fazer alguma coisa em Bisa agora, eu não vejo sinal, tá bom? Para comprar, mas Matheus, tá barato, R$1, vamos comprar, não sei o que e tal. Gente, eu não acredito que o papel esteja barato, tá? O valor dele pode estar baixo, mas barato não, porque quem dita o valor... A gente acredita que esse preço que está sendo negociado é o preço justo, porque é o mercado é o preço que o próprio mercado impõe, né, para o papel. Então, assim, barato eu não acho que tá. E aí, para comprar também sem sinal é complicado, né? Um dia alguém olhou para o OGX e falou que estava barato. Na verdade, o valor estava baixo, mas não estava barato. Por exemplo, deixa eu apagar aqui, ó, para um papel que custava 20... Aí a pessoa olha o papel aqui, ó, nesse dia aqui e falou, pô, tá barato, o papel tá 1,80, tava custando 20, agora tá 1,80, ó. Tá barato. Né? Não foi isso que mostrou depois, o papel continuou caindo, né? Ficando cada vez mais barato aí, né? Quando eu falo barato, eu coloco sempre um aspas aqui. Né? E Bisa 3 é a mesma coisa. Comprar sem sinal, então, é complicado. O que a gente pode... pensar para Bisa, pensar num sinal de compra e por aí vai. Depois de um sinalzinho, depois de um pivôzinho de alta. Tá bom? Porque daí a gente tem sinal, né? Pô, o papel tá mostrando pra gente tá subindo tendência e tal. Aí a gente consegue fazer isso, lembrando que sempre com stop, para não perder, né? Já saber o quanto que você pode perder se tudo der errado e por aí vai. Tá, então para Bisa continua no meu radar, vou continuar estudando e conforme for eu trago para cá. Caso contrário, vai ficar só no meu radarzinho lá. Mas se vocês pedirem, por favor, não me entenda mal. Pode pedir, a gente vai estudando sem problema nenhum. A gente tá aqui para isso, tá bom? Pedro, como que tá o menu questions aí? Tá tranquilo? Deixa eu dar uma olhadinha. Sempre gosto de dar uma passadinha aqui para ver.
Ó, passando o olho rápido, eu vi aqui que tem BRAP 4, tá na lista, MMX tá na lista, Uzi Minas já foi, beleza, o Pedro tinha pedido Uzi Minas. Cícero aí, acho que a gente já resolveu, né, Cícero? Tá tudo certo. Luiz também, acho que já tá tudo certo. Tomil, boa tarde pra você. Raquel tá pedindo vale, beleza. Beleza. Vamos voltar aqui pros gráficos, o Pedro tá anotando pra mim os papéis que vocês estão pedindo. BRAP 4, então. Bradespar. Beleza, gente. BRAP 4. Deixa eu tirar essa canetinha antiga que tá aqui, essa relação risco-ganho. Olha lá, BRAP 4, gente, pra mim é isso aqui, ó. Vocês já sabem, né? Quando eu coloco esse retângulo aí, o Matheus vai negativar aí. É claro que cada um faz o que vocês quiserem, né? Mas pra mim esse papel aqui tá simplesmente andando de lado. Tá? Isso aqui é bagunça, né? Que a gente chama, pra falar a verdade. Por quê? Porque o papel não assume tendência. Topos, ó, esses dois topos foram no mesmo lugar, depois tem um topinho mais em cima, né? E aí, enfim, o papel ainda não mostrou pra gente o que é negócio, né? A força compradora ainda não mostrou que tava ganhando. Eu penso em comprar BRAP depois que o papel rompeu os R$27. Ou romper lá pra baixo os 22. Tá? Mas enquanto o papel estiver brigando nessa regiãozinha, eu tô de fora. Deixa eu dar uma olhada no gráfico semanal pra ver se eu consigo ver alguma coisa, mas também nada. Pra mim isso aqui é bagunça. E aqueles movimentos que a gente acabou de ver ali no diário são essas semanas aqui, ó, em que o papel ficou brigando nessa regiãozinha aqui. Ok, então BRAP 4, não pense em fazer nada. Tá? Por enquanto, não penso nem em comprar e nem em vender. MMX M3. MMX complicado, né, gente? MMX complicado. Deixa eu só colocar um pouco mais de zoom aqui, ó. Mas sem muito padrão de candle, assim como o Bisa, né? Também um valor mais baixo, né? Enfim, os fundos aqui, ó, foram no mesmo lugar nesses últimos... Opa! Nesses últimos movimentos. Bisa 3 é complicado. A última... Bisa não, MMX, desculpa, tá? MMX é complicado. A última padrão que a gente, vamos dizer padrão aí, a última operação que a gente viu no papel, que não deu pra fazer, foi essa aqui, ó. Foi um pivô de baixa aqui, nesse rompimento aqui, né? O Ibovespa tava ajudando e tal, a gente falou assim, ó, gente, dá pra fazer uma venda aqui. E a gente alertou só a questão do aluguel, porque como estava acontecendo toda aquela coisa com o Eike Batista, não sei o que, e as empresas do grupo X e coisa e tal, então o preço do aluguel aqui estava de 80% na época, se eu não me engano. Chegava até 80%, ou seja, altíssimo, altíssimo. Se você for alugar uma Petrobras, aí é claro que varia todos os dias, mas se você for alugar uma Petrobras, uma Vale, quanto maior liquidez o papel tem, na verdade, mais barato é o aluguel. Você vai ter lá 4% de aluguel, 3,5% de aluguel, 3%. MMX estava sendo 80% de aluguel. Então, assim, estava muito complicado de fazer essa venda aqui. Mas é uma operação que, ó lá, fez o pivô de baixo e assumiu tendência de baixo e foi embora. Ou seja, no mínimo, por que você está falando isso, Matheus? Pelo menos porque pelo nosso método, a gente jamais teria perdido tudo isso que é daqui, ó. Na verdade, a gente teria ganho. Tá operando com o mercado em queda, por isso que é importante saber ganhar com o mercado em queda e por aí vai. Tá bom? Depois que fez o pivô de baixo. Hoje, em MMX, a mesma coisa que eu falei pra Bisa, tá, gente? Não muda nada. Precisa ter um pivô de alta, precisa ter um sinal para arriscar alguma coisa. E ainda, mesmo assim, eu ia segurar uma mão e entrar com pouco capital. Eu sei que o papel custando 69 centavos, igual fechou hoje, com pouco capital você consegue comprar uma porrada de papel. Mas mesmo assim eu seguraria a mão se eu fosse fazer alguma coisa e esperaria um sinal de qualquer forma. Tá bom? Por enquanto não penso em fazer nada em MMX não. Deixa eu ver se tem mais algum papel aqui. Cielo. Cielo, estão me pedindo Cielo para venda. Vamos dar uma olhadinha em Cielo então. Ó, gente, a pessoa que me pediu, deixa eu ver, até ver quem pediu aqui. Marcelo pediu. Marcelo não é bobo não, tá? A não ser que ele não esteja vendo o que eu tô vendo aqui, mas eu acho que tá vendo sim.
que o Marcelo viu? O papel tocou aqui algumas vezes, ó. E não furou. Bateu aqui e voltou a subir. Olha lá, o Marcelo já sinalizou ali pra mim que é isso mesmo. Né? O papel bateu ali e voltou a subir. Terceira vez. Bateu aqui uma vez, voltou a subir. Bateu aqui uma segunda vez, voltou a subir. Na verdade aqui não voltou a subir ainda, mas tá nessa região novamente. Bateu duas vezes ali, tá? E agora tá nessa região novamente, né? E o que o Marcelo falou? Ó, Matheus, talvez o papel pode subir aqui. E beleza, vai continuar lateralizando como vinha fazendo. Vai continuar consolidado. Mas também pode romper essa região e fazer daí um pivô de baixa, assumindo tendência de baixa, que foi o que você acabou de mostrar em MMX. Realmente, foi o que eu acabei de mostrar em MMX. E realmente, se o papel romper aqui, faz sim um pivô de baixa. Olha só. E aí ele escreveu pra mim, Cielo para venda. Gente, podemos pensar em alguma coisa. Deixa eu colocar a relação risco-ganho aqui. Ó, mas o stop fica um pouco... Pra ser bem sincero, o stop não... Fica um pouco longo, tá? Ó, você entraria aqui, você arriscaria essa quantidade para ganhar, o papel teria que chegar em 59,26 para chegar no objetivo. Deixa eu dar uma olhadinha no gráfico de 60 minutos, vamos ver se eu consigo ver alguma coisa. Ó, também fica longo o stop. Gráfico diário novamente, vamos lá. Bom, gente, vamos lá. Vamos passar os valores. Então, papel rompendo essa regiãozinha aqui, ó. A gente pode pensar em venda assim, tá bom? A gente pode pensar em venda com stop acima de média móvel, um stop curto e o objetivo aqui em cima, né? Mas, ó, cada um vai precisar calcular aí, vai precisar ver as condições, tá bom? Para pensar em fazer uma operação aqui. Em Cielo. Liquidez, ok. A tendência não é de baixo, então é uma operação um pouco mais agressiva. Tá bom? É importante lembrar isso. Deixa eu só tirar esse zoom aqui. Tirar o gráfico. Beleza. Lembrando que é uma operação um pouco mais agressiva, tá, gente? Por que é mais agressiva, Matheus? Porque você vai vender uma coisa que ainda não está em tendência de baixa. Tá? O papel pode assumir tendência de baixa, né? Mostra pra gente isso a partir do rompimento do pivô de baixa, mas ainda não assumiu. Geralmente o que a gente faz? Uma operação mais conservadora, o que faria? Deixaria o papel romper, e aí quando fizesse o pullback nas médias móveis, a gente venderia aqui, ó. Que é o que eu vou fazer. Tá? Esperaria romper essa região, e quando fizesse pullback nas médias móveis, a gente venderia aqui. Mas uma operação mais agressiva você entraria aqui mesmo no rompimento dos 64 e 67. Ou seja, no rompimento, quando o papel fizesse 64 e 66, 66, você entraria vendido nessa operação. Tá bom? Mas vai lá, verifiquem o aluguel, entrem lá no HB, verifiquem o valor do aluguel. Né? Se não sabem fazer uma venda descoberta, entre em contato com a gente pode passar alguns vídeos para ensinar você, alguns tutoriais, beleza? E aí fica essa sugestão minha para vocês. Beleza, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Daqui a pouquinho a gente tem curso, né? Daqui a pouquinho começa o nosso curso o primeiro, um dos dois cursos aqui começa daqui a pouquinho, às 20 horas, hoje dia 10, então... Técnicas de swing trade com o Osney e com o Hamilton. Eu vou terminando por aqui. Eu vou estar no curso com vocês, vou estar lá no menu questions respondendo, né, auxiliando o Osney. Então até logo para quem vai participar. Para quem não vai participar, até amanhã no próximo encontro diário e nos vemos. Qualquer coisa, mande e-mail. Tá bom? Fiquem com Deus, bom descanso a todos e até logo.